Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo do Evangelho. O nosso estudo do Evangelho vai ver na noite de hoje o capítulo 2, O meu reino não é deste mundo. E nós vamos ver já o finalzinho do capítulo, que nós já temos estudado já ao longo das semanas. E hoje nós vamos ver o item 7 e provavelmente o item 8. Talvez a gente até consiga hoje encerrar o capítulo 2, essa primeira reflexão, porque nós temos feito um estudo fazendo comparação com as outras obras. Então, por enquanto, nós estamos somente refletindo em cima do Evangelho. E quando terminarmos de ler o capítulo, aí nós vamos iniciar as reflexões fazendo um paralelo com outras obras da codificação. Então, o item 7 vem falando o seguinte, é Kardec que vem comentando, mas antes de começarmos propriamente já o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, Pai, Criador de todo o universo, agradecer aos benfeitores amigos que aqui se encontram, aos amigos dos dois planos da vida, que vêm compartilhar conosco desse momento de aprendizado. E com alegria em nossos corações, nós damos início pedindo, Senhor, esteja com cada um que agora aqui conecta-se conosco, que possamos, Senhor, criar uma grande rede do bem, de amor e de fraternidade, envolvendo todo o nosso planeta Terra. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, de acordo com o capítulo que vem falando, meu reino não é deste mundo, é aquela passagem quando Jesus é preso e diante de Pilatos, Pilatos inquire a Jesus se ele era rei, porque ele havia sido acusado pelos judeus, os judeus queriam prejudicar a Jesus, então ele é acusado de se proclamar rei dos judeus. E Pilatos pergunta a Jesus, tu és rei? E Jesus diz, se eu fosse rei, eu não estaria aqui, mas, em outras palavras, né? Eu não estaria aqui preso. Os meus soldados teriam vindo me soltar. Por enquanto, o meu reino não é deste mundo. E diante dessa passagem que está lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, Kardec ele vem trazendo, comentando item a item com relação a isso. E hoje nós vamos ver o item 7. E Kardec nos diz, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Porque o Espiritismo, como Jesus já havia prometido, ele havia prometido que enviaria um outro Consolador. E esse Consolador, ele viria para ficar conosco até o final dos tempos, mas ele diz, ele falará de coisas que eu ainda não tenho possibilidade de falar, porque os homens daquela época ainda não tinham condições de compreender. É como se nós formos querer ensinar a uma criança que está entrando na escola física quântica. Logicamente que aquela criança não vai entender nada. Então, quando passam-se mais de quase 2.000 anos, 1857 anos depois, e que chega o Espiritismo, Kardec diz, ele proporciona, ele nos dá essa possibilidade de dilatar, de ampliar o nosso pensamento e abrir novos horizontes. Nós começamos a entender verdades que antes nós não conseguíamos ainda ter essa compreensão. Então ele diz, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, isso ele quer dizer o quê? Quando nós espíritas, que já temos a compreensão de uma vida futura, já temos uma compreensão que a vida não cessa no túmulo,
que temos a oportunidade da reencarnação. Então ele diz, em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, concentra quem? A todos nós, que ainda não tivermos essa compreensão, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Quando nós já temos essa compreensão dessa vida futura, inclusive nós vimos semana passada falando sobre o ponto de vista, esse ponto de vista dessa vida que não cessa, nós vamos tendo uma outra possibilidade de entendimento, de compreensão, de harmonia. Então é isso que Kardec vem nos dizendo, mostra que essa vida não passa de um elo, de uma ligação. Uma ligação, nós estamos no plano material, no corpo físico, mas é um elo que vai proporcionar a harmonia nesse conjunto da obra do Criador. Porque todos nós somos co-criadores. Nós estamos aqui juntos para auxiliar na criação divina. E Kardec, ele pergunta isso no Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem a Kardec justamente isso. Porque nós estamos aqui reencarnando. Então, para que serve a reencarnação? Serve tanto para a gente colaborar na obra do Pai, na obra de Deus, ao mesmo tempo que nós vamos também evoluindo. Vamos alçando cada vez voos mais altos, até chegarmos à perfeição. Então é isso que o Kardec vem comentando aqui no item 7. Mas ele diz, mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Olha que coisa maravilhosa que Kardec vem nos trazendo, porque nós espíritas, nós temos a convicção de que existe vida em outros planetas, em outros mundos. Não teria sentido Deus criar todo esse universo, bilhões de planetas a cada dia? A nossa ciência que pesquisa essa área vai descobrindo novos mundos e ter vida somente nesse planeta menor do que uma cabecinha de alfinete diante de todo esse potencial que é esse universo. Então, ele diz que essa solidariedade, ela vai conjugando a todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. E é interessante porque Kardec fala seres. Então, temos os seres humanos, mas temos também os nossos irmãos das escalas inferiores da criação. Temos os animais, temos os vegetais, temos os minerais. Todos fazem parte de um mesmo contexto, de uma mesma criação divina. E nós estamos observando isso muito agora nesse momento atual. Porque aquele que se acreditava independente, sem necessidade de interagir com os demais, acreditando que o homem não é um ser social, agora está percebendo que toda aquela concepção que ele tinha estava equivocada. Porque todos somos um, todos fazemos parte dessa criação de Deus, interligados mentalmente, interligados pelos sentimentos, pelos pensamentos.
Então, Kardec fala dessa solidariedade. Aquele que não consegue ser solidário com o outro que está à sua volta, ao seu lado, ou até mesmo a milhares de quilômetros de distância, ele não vai ter a plenitude, ele não vai ter o equilíbrio interior, porque Deus criou a todos nós para sermos uma grande família, não somente no planeta Terra, mas é uma grande família universal, em todo o universo. E Kardec diz, faculta sim uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Então, Kardec, o que ele quer dizer? Ele diz, aquele que crer que no momento da concepção é que uma alma ali vai surgir, seria uma coisa estranha, porque nós não teríamos vínculos do passado. Seríamos criados naquele momento, no momento da concepção é que foi criada a alma, e ao morrermos, iríamos para o nada, então não existiria vínculos de fraternidade, vínculos espirituais. Mas quando nós temos essa compreensão de que aquele espírito, no momento que o casal se une, aquele serzinho que começa a ser gerado, ele já traz uma bagagem de muitas e muitas existências, e essa bagagem, ela pode ser às vezes até mais antiga do que os próprios pais, porque nós não fomos criados por Deus todos ao mesmo tempo. Jesus diz, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Nós sabemos que ao mesmo tempo que um planeta surge, outro desaparece. É muito interessante quando nós pensamos nisso, que às vezes a luz de uma estrela que nós estamos vendo no espaço, mas aquele planeta já nem existe mais. O que está chegando aqui é aquela luz que ainda está viajando pelo universo. Então, a criação do espírito, e nós já vimos isso também no nosso curso de espiritismo, o princípio inteligente, ele passa por todos os reinos. Ele passa pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino hominal, que somos nós. Então tem muito mais sentido quando nós temos essa compreensão de que nós já somos espíritos com uma bagagem de experiências, e aí sim a gente consegue entender por que nós estamos retornando àquele lar, àquele ambiente, aquelas pessoas que se aproximam das nossas vidas. Agora, se for somente no momento por ocasião do nascimento, a criação da alma, aí seria, Kardec diz, seria uma coisa estranha, torna estranhos uns aos outros. E a gente percebe, se nós formos refletir, para aquele que ainda não tem essa crença, mas se ele parar para refletir, ele vai perceber que tem muito mais lógica, muito mais sentido do que aquela crença que diz a alma, ela é criada por ocasião do nascimento. Morreu, acabou-se tudo. Nós sabemos, refletindo, com bom senso, com lógica, que o acaso não existe. O universo não foi criado por acaso.
Tem muito mais sentido quando nós percebemos a criação através de um ser inteligente. E a primeira questão do Livro dos Espíritos é justamente essa: que é Deus? E os Espíritos respondem. E logicamente que vocês vão lembrar a resposta. Para aqueles que fazem o curso de Espiritismo conosco, já responderam aí rapidamente, né? Que Deus é a inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Dependendo da tradução, causa primária, dependendo da tradução, causa primeira. Então, saudando a todos que estão chegando aqui para assistir o nosso curso, nós vamos continuando dizendo, ou melhor, trazendo o que Kardec nos diz. Aqui o vídeo, aqui deu uma pausa, aqui pelo Instagram. Está voltando, voltou. Às vezes temos isso, né? Usar a tecnologia, nem sempre ela está favorável ao que nós desejamos. Mas Kardec vem nos dizendo, essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. E é o que eu acabei de comentar. Jesus, ao seu tempo, ele sabia que certas revelações os homens ainda não tinham possibilidade de compreender. Porque tem que haver um processo. O aprendizado, ele é um processo. Nós estamos num planeta que é como se fosse uma escola. Nós não entramos já direto numa faculdade. Nós passamos por todo um processo de aprendizado. Então, a evolução humana é lenta, gradativa. E é isso que Jesus, como nosso governador espiritual, sabia muito bem. Então, tem que ser um processo para que as pessoas estejam preparadas para poder aceitar novos conhecimentos. É tanto que a própria ciência, quantos daqueles grandes pesquisadores e cientistas foram renegados ao seu tempo, porque eles vieram com ideias muito avançadas para aquele momento. As pessoas ainda não conseguiam compreender. A influência da igreja, que era muito grande, ainda não conseguia compreender. Nós lembramos Sócrates, que veio antes de Jesus como um precursor, que foi condenado a tomar cicuta, porque as suas ideias, adiante do seu tempo, não foram compreendidas. Então, por isso que Jesus não trouxe certas revelações naquele momento. Mas nós concluímos o item 7. O item 7, Kardec comentou. E agora, para quem está aí com o Evangelho, nós vamos entrar no item 8. E o item 8 são as instruções dos Espíritos, que é muito interessante. O Evangelho, Kardec, ele... eu acho que não vai dar nem tempo da gente entrar no item 8, ou talvez só um pouquinho. Eu acho que não vamos conseguir, não. Kardec, como que ele construiu o Evangelho segundo o Espiritismo? Inclusive, a primeira publicação não se chamava o Evangelho segundo o Espiritismo. Era a imitação do Evangelho. Era estranho, né? Kardec escolheu esse nome, imitação do Evangelho. Depois um amigo orientou, falou,
Kardec, eu acho que você deveria colocar, ao invés de colocar imitação do Evangelho, você poderia colocar o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec aceita aquela ponderação do amigo. Agora me foge o nome desse amigo. E ele, foi um livreiro, ele traz essa orientação. Eu acho que foi o Didier, não tenho certeza. E ele coloca, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como que Kardec ele constrói o livro? Ele traz do Novo Testamento passagens de conteúdo moral, passagens que ele percebia que não iriam trazer nenhum tipo de desavença, nenhuma contestação, nenhum mal-estar. E ele traz aquela passagem do Novo Testamento, o conteúdo moral, porque tem passagens do Novo Testamento que deixam uma certa dúvida, e ele comenta aquelas passagens e tem também as instruções dos Espíritos. Então, os Espíritos trazem também as suas ponderações para fazer um fechamento daquela mensagem contida ali no Novo Testamento. Então, agora, o item 8 seria as instruções dos Espíritos com relação ao fechamento do capítulo, que é o meu reino não é deste mundo. E é uma passagem muito interessante, mas o tempo passa muito rapidinho e nós já estamos encerrando o nosso tempo, então a gente vai deixar para refletir com relação ao item 8 semana que vem, porque o nosso estudo, ele é um estudo mais aprofundado, com calma, é tanto que ele começou início do ano passado e estamos ainda no capítulo 2, porque a nossa proposta com esse estudo, dentro das nossas possibilidades de conhecimento, é fazermos um estudo mais aprofundado e serve de preparação para a reunião que vem agora a seguir, que é a nossa reunião de irradiação e vibração. Então, nós vamos encerrar aqui agora, vamos convidar a todos, como nós convidamos já no início, que desejar, coloque suas garrafas de água para ser magnetizada. Quem se sentir em condições, a nossa equipe que já participa conosco dessa vibração, estejam agora a posto em seus lares para que a gente possa se unir numa grande corrente. Outros que também desejarem pedir por si próprio, por seus familiares, doando muita vibração de muito amor, de muita fraternidade, mentalizando todo o nosso planeta em harmonia. Aproveitem de 8h30 às 9h30 da noite. E aqueles que estão em tratamento ou que neste momento ainda sentem-se com a necessidade de receber, mantenham-se agora de 8h30 às 9h30 da noite receptivos para que possam receber agora o tratamento magnético espiritual. Então nós vamos encerrando e lembrando também, nós não falamos isso, mas sempre bom na terça-feira fazer uma alimentação leve na terça-feira, de preferência. Quem não fez isso hoje não tem problema, mas quem já está dando continuidade a esse tratamento, sem carne, uma alimentação leve até no máximo às 6h30 da tarde, para que a pessoa esteja com o corpo físico mais leve. Mas quando nós vamos fazer uma cirurgia, o médico às vezes nos coloca em jejum, não é verdade? E quando termina a cirurgia, a gente não vai logo comer uma feijoada, a gente continua, dependendo da situação, no soro, aí vem uma alimentação líquida, depois uma alimentação pastosa. Então, nós vamos, aqueles que vão participar do tratamento, é como se fosse participar de uma pequena cirurgia.
Então, paz a todos, que Jesus nos envolva de muita alegria. E lembrando, amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso Café com o Evangelho. E essa semana é uma semana muito especial, porque nós temos uma presença muito importante no nosso café. Beijo grande para todos, saúde e muita paz.